Vamos iniciar a série Bibliologia, 27 versos a memorizar para você entender, aprender e ensinar a doutrina da Bíblia. Você saber o que a Bíblia ela diz sobre ela mesma. Para isso, como é para memorizar, eu lerei 2 ou 3 vezes cada verso. Ouça e vá repetindo audivelmente. Parte 1. A Bíblia foi inspirada por Deus. Cada palavra, vamos ver que é totalmente de Deus e 0% do homem. A inspirada significa que foi assoprada por Deus. Deus assoprou na mente de Moisés, de Mateus, de Lucas, de Marcos, de Amós, de Isaías, de Daniel. São palavras de Deus, cada letra é palavra de Deus, e mesmo que ele use o estilo e o vocabulário de cada escritor, que é um mero escritor, as palavras são de Deus, 100% de Deus. Salmo 138, 2. Adorarei voltado em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade e fidelidade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, 2, Salmo 138, 2. Adorarei voltado em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade e fidelidade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, 2, Salmo 138, 2, às vezes eu lerei sua parte mais importante. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Uma observação. Não diz o pensamento principal, não diz o capítulo, não diz a frase, diz palavra. Deus inspirou palavras, não podemos mexer com ela. 2 Timóteo 3, 16 a 17, 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda e cada escritura é dada por assopro de Deus e é proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a ação de corrigir, para a paternal instrução até por castigos, aquela que é injustiça, a fim de que perfeito seja o homem de Deus, e para toda obra, tendo ele sido perfeitamente equipado. 2 Timóteo 3, 16 a 17, 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda e cada escritura é dada por assopro de Deus, e é proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a ação de corrigir, para a paternal instrução até por castigos, aquela que é injustiça, a fim de que perfeito seja o homem de Deus, para toda a boa obra, tendo ele sido perfeitamente equipado. 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda e cada escritura é dada por assopro de Deus, e é proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a ação de corrigir, para a paternal instrução até por castigos, aquela que é injustiça, a fim de que perfeito seja o homem de Deus, para toda boa obra, tendo ele sido perfeitamente equipado. 2 Pedro 1, 19 a 21. 2 Pedro 1, 19 e 21. Temos também, ainda mais firme que isso, a palavra profética, a qual bem fazeis, mantendo toda a atenção nela, como a uma luz alumiando em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e até que o fonte de brilhante luz se erga nos vossos corações. Isso, primeiro de tudo, sabendo nós que toda e cada profecia da Escritura, de um ato de soltar, que é de propriedade particular, ela não é. Porque não por vontade de homem nenhum foi trazida no tempo passado profecia nenhuma,
mas sob o Espírito Santo, estando sendo controlados e movidos, falaram os santos homens de Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21. Também temos, ainda mais firme que isso, a palavra profética, a qual bem fazeis, mantendo toda a atenção nela, como uma luz alumiando em um lugar escuro, até que o dia amanheça e o fonte de brilhante luz se erga nos vossos corações. Isto, primeiro que tudo, sabendo nós, que toda e cada profecia da Escritura, de um ato de soltar que é de propriedade particular, ela não é. Porque não por vontade de homem nenhum foi trazida, no tempo passado, profecia nenhuma. Mas, sob o Espírito Santo, estando sendo controlados e movidos, falaram os santos homens de Deus. 2 Pedro 1, 19 a 21, 2 Pedro 1, 19 e 1, as partes mais importantes. Temos, ainda mais firme que isto, a palavra profética, a qual bem fazeis, mantendo toda a atenção nela. Toda e cada profecia da Escritura, de um ato de soltar que é de propriedade particular, ela não é. Não por vontade de homem nenhum foi trazida no tempo passado profecia nenhuma, mas, sob o Espírito Santo, estando sendo controlados e movidos, falaram os santos homens de Deus. Deus nos abençoe. Deus lhe abençoe.